Paz do Senhor, meu irmão do Devocional para a Família, meu amigo, você que nos acompanha aqui, você que toda noite, todo fim de tarde, decide dedicar um pouco do seu tempo para ouvir a palavra do Senhor, para orar conosco, orar por você, orar por sua família, seja muito bem-vindo. Este é o canal onde nós meditamos na palavra do Senhor e dedicamos um tempo em devocional para a gente aprender do nosso Senhor, aprender mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, daquilo que o Senhor tem para nos falar. E no dia de hoje, nós vamos meditar aqui em Levítico, capítulo 24, do versículo 10 ao 16. Então, o que vai nos falar essa passagem aqui no livro de Levítico? Vai nos falar sobre as consequências do pecado. Existem muitas pessoas que dizem assim, não existe pecadinho, nem pecadão. Todos os pecados são pecados diante de Deus. É verdade, todos os pecados são pecados. Mas as consequências do pecado, elas são proporcionais ao pecado que a pessoa está vivendo. E o que nós vamos aprender aqui no livro de Levítico, nessa passagem, é que não importa se você é crente, se você não é crente, se você dá dízimo, se você dá oferta, se você vai à igreja todos os domingos, se você lê a Bíblia ou se você não lê a Bíblia. O que nós vamos aprender aqui é que a consequência do pecado, ela é para todas as pessoas que decidirem escolher esse caminho. Amém? Por isso eu oro que o Espírito Santo, nesse momento, fale conosco. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aqui no versículo 10 e 11, diz o seguinte: apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o Senhor estava entregando, já tinha entregue, nesse momento, o Senhor já tinha dado todas as leis a Moisés. Então as pessoas aqui já tinham recebido leis sobre blasfêmia, sobre levantar o nome do Senhor Deus em vão. Isso aconteceu lá em Êxodo. Moisés já tinha recebido essas instruções e já tinha passado pelo povo. Acontece que esta mulher aqui, ela era uma mulher israelita, porém quando ela veio, quando eles foram libertos do Egito, essa mulher, porventura, já tinha tido um filho com um egípcio. Nós já iríamos ver aqui o risco, o problema de ter um jugo desigual. Observe que essa mulher, quando os israelitas saíram do Egito, no mínimo essa mulher já devia ter tido esse filho com um egípcio. Mas aqui nós vamos ver como isso foi ruim para ela. Nós veremos, veja só. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Ora, o filho dessa mulher estava tendo uma confusão, uma desavença com o israelita. Observe que ele era uma mistura. Ele era a mãe israelita e o pai egípcio. E esse jovem, brigando com algum homem, discutindo, ele fez o quê? Blasfemou contra o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. Moisés tinha essa função de julgar casos maiores, complexos. E o nome de sua mãe era Selomite, filha da Dibre, da tribo de Dan. O que a gente vê aqui é que uma mãe, uma mulher, que em seu jugo desigual, agora vai ter que ver o seu filho sendo castigado. Por quê? Porque esse pecado era um pecado de uma grande consequência, de grave consequência. Porque o Senhor já tinha dito a Moisés que ninguém deveria blasfemar, nem falar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. E quando esse rapaz blasfemou e amaldiçoou o nome do Senhor, ele estava dizendo que ele não confiava 100% no Deus da sua mãe. Então, em quem ele confiava? Nos deuses? Nos deuses do seu pai lá do Egito? Em quem estava a confiança desse jovem, a ponto dele blasfemar e amaldiçoar o nome do Senhor em um arraial entre um povo que serve aquele Deus? Que coragem esse jovem teve de ir contra uma lei estabelecida pelo próprio Deus ao seu povo? O que aconteceu? Levaram esse jovem à prisão, chamaram Moisés e o Senhor disse assim a Moisés, aqui no versículo 13, 14, 15. Tira o que blasfemou para fora do arraial e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele e toda a congregação o apedrejará. Esse jovem agora está sofrendo a sua consequência. Eu quero te alertar que não pense que o seu pecado,
que o seu pecado ficará sem consequência. Todo pecado traz consequências à nossa vida. O pecado, ele destrói a nossa vida. O pecado, ele causa dores em nossa família. Observe que essa mulher não pecou. Observe que para ela não foi imputado o crime do seu filho. Ela não teve culpa. Porém, ela sofreu a dor de ver o seu filho ser apedrejado até a morte. Então, o que nós vemos aqui é que amaldiçoar o nome do Senhor era um pecado grave. E existem pessoas hoje cometendo vários pecados, onde elas pensam que não são grandes pecados e que comparam com o pecado do outro. Mas deixa eu te dizer, todo pecado é pecado, mas existem consequências gravíssimas de acordo com o tamanho do pecado. Existe sim pecado pequeno e pecado grande. Nós vemos isso através das consequências que vêm à nossa vida. E o texto vai nos dizer: dirás aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. O pecado que eu e você comete, é nós que iremos dar conta a Deus. E nós não podemos brincar com isso, porque o inimigo da nossa alma, ele fica nos rodeando à procura do que nos acusar diante de Deus. À procura do que nos tentar, do que nos acusar. É isso que ele quer. Ele não faz outra coisa a não ser nos acusar, a não ser tirar a paz, atormentar e carregar almas para si. É para isso que o inimigo trabalha. E por isso que nós devemos estar vigiando. E olha que o texto nos diz: dirás aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Ninguém é responsável pelo seu pecado. Você não pode culpar os seus pais. Você não pode culpar os seus filhos. Você não pode culpar o seu pastor. Você não pode culpar a sua esposa, não pode culpar o seu marido. Você não pode culpar o seu patrão, não pode culpar a sua igreja, não pode culpar a sua nação, não pode culpar o presidente, os políticos. A ninguém, nem ao diabo. E nem o diabo você vai poderá culpar sobre o seu pecado. A Bíblia diz que cada um dará conta de si. E eu quero te dizer uma coisa, que o mais interessado em ver o seu pecado é o inimigo. O que ele quer? Ele fica nos rodeando. Para quê? Para nos acusar, para nos achar em falta e nos acusar diante do Senhor. Porque ele sabe da misericórdia de Deus. Ele sabe do amor de Jesus para a minha vida, para a sua vida. E por isso ele fica nos rodeando para nos acusar diante do Senhor. E nós temos que vigiar. Aqui no versículo 16 diz assim: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. O que o Senhor estava querendo dizer aqui é que não importa se você é crente, se você não é crente, se dá dízimo, Deus não quebra galhos. Deus é justo e todo aquele que cometer pecados, este sim colherá as consequências do seu pecado. E não importa se vai para a igreja todo domingo ou se nunca vai. Por isso eu quero te alertar a você viver longe, a você se apartar do pecado, a estar orando e vigiando, para que o Senhor esteja te cobrindo, te lavando com seu sangue, te purificando, para que o inimigo não tenha do que falar de nós, do que nos acusar. Mas a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E o Senhor vai nos alertar lá no Novo Testamento, Senhor Jesus, sobre um pecado de uma consequência devastadora. O Senhor Jesus não quer que nenhuma alma se perca. Mas por isso que ele alertou sobre um pecado, para você ver que esse pecado da blasfêmia contra o Senhor é tão grave, é tão sério, que o Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31, disse assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Observe como o pecado da blasfêmia ele é grave, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não receberá perdão. Por isso que o Senhor nos ajude. Por isso eu quero te pedir que fique atento, alerta, vigilante, sabendo que o Senhor cuida de nós. Ele zela por nós, mas Ele quer que você também zele pela sua palavra. Aquele que zela pelo nome do Senhor, aquele que se importa com o nome do Senhor, protege a sua vida do pecado, para que o nome do Senhor não seja escandalizado.
aquele que zela pelo nome do Senhor, se aparta do mal, foge do mal, se aproxima de Jesus, para que a sua vida esteja sempre no altar diante de Deus. Glória a Deus por essa palavra, uma palavra de confronto ao nosso coração. Mas existem muitas pessoas que precisam saber que as consequências do pecado existem e que por isso que nós devemos vigiar. E para isso nós devemos estar em oração, conectados, ligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Amém? Eu já vou orar pela tua vida, mas antes eu quero te pedir, não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever, ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos. Assim você abençoa a vida de outras pessoas e também abençoa esse canal. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, nessa noite, neste fim de tarde tão maravilhoso, eu quero te agradecer pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a nos purificarmos. Lava-nos, Senhor, com teu sangue. Purifica, Senhor, as nossas vidas. Ó, Senhor, tem misericórdia de nós. Afasta-nos, Senhor Jesus, do pecado. Livra-nos das tentações. Nos fortalece, Senhor. Não nos deixa vacilar. Não nos deixa, Senhor, andar por caminhos tortuosos, Senhor. Porque nós sabemos que as consequências do pecado são devastadoras. E nós não queremos, Senhor, este caminho. Por isso eu quero te pedir, guarda essa pessoa agora em nome de Jesus. Purifica, perdoa os seus pecados, salva em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra doce e maravilhosa. Porque a tua lei, Senhor, é santa e ela é preciosa aos nossos olhos. Obrigado por nos ensinar em todo o tempo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.